eu achei muito oportuno esse mote, né, que nós adotamos aqui, que era de onde viemos e para onde vamos, né? E eu adicionei o onde estamos. Então, tudo isso aí é sujeito a debate, né? Vou colocar aqui algumas coisas que não necessariamente as pessoas devem concordar, mas também fazem parte de observações que eu faço diretamente aí nos últimos 40 anos, né, que eu atuo na agronomia. Bom, não sei como é que está aí, Alessandra, a gente podia passar, mas vou aguardar então você. Então eu vou fazer esse roteiro, né? A própria origem da palavra extensão, a concepção básica dela, no meu entendimento, né, onde estamos, nós temos aí uma crise da extensão rural que inicia lá nos anos 80, né, no final dos anos 70, algumas tendências atuais e o para onde vamos, né? Eu acho que temos algumas questões de fundo aí que temos que refletir um pouco para pensar na extensão rural hoje, né? E as duas questões, eu acho, principais é a crise socioambiental que nós temos nas sociedades contemporâneas e há uma reflexão aí dessa relação entre a extensão rural e a ação do Estado. Pensando aí na gravidade da nossa situação, né, e que nós vamos deixar esse mundo aí para os nossos alunos, nossos filhos e netos, né? E as perspectivas não são boas nesse sentido. Então, de onde viemos, né? A origem da extensão rural, né? Esse termo extensão, né? Então, ele vai, talvez, fazendo aqui quase que uma arqueologia, né, da extensão. Na verdade, ele vai começar a ser gestado ali até a partir da independência dos Estados Unidos, né, no quadro da questão agrária que se colocava, que era o que fazer com aquelas terras que eles pegavam dos indígenas, né? Então, os Estados Unidos estava muito endividado, precisava de valorizar essas terras e haviam várias propostas. Uma valorização direta pela venda das terras e a conformação de grandes propriedades, e uma proposta que demorou para se impor, né, mais ou menos se impôs, não totalmente, que era o estímulo à colonização e, portanto, ao desenvolvimento das regiões, e o Estado, então, se beneficiaria pelo próprio desenvolvimento econômico. E é nesse quadro aí que essa segunda proposta acaba mais ou menos predominar, né? Bom, não vou entrar nos detalhes aqui, e começam a ser criados os Land Grant Colleges, né? Que depois viraram universidades também, para estender, né, aos agricultores conhecimentos e práticas para eles se modernizarem. Então já tinha uma primeira noção importante aí. E a partir de 1914 se consagra o termo aí pela formação de cooperativas de extensão rural. E a concepção básica estava na difusão tecnológica e na assistência social, né? Então, os agricultores deveriam se modernizar por meio da difusão de tecnologias e de serviços de extensão. E aí já se observa, desde aquela época, uma noção dicotômica entre uma agricultura moderna, né, então mais propícia ao desenvolvimento, e uma agricultura tradicional, considerada arcaica e estagnada, né? E é nesse contexto também que se coloca a comunicação rural no centro da extensão, né? Então, concebendo que o pesquisador gerava conhecimentos, o extensionista difundia e o agricultor ele era um mero receptor desses conhecimentos. Então, a extensão ela era considerada como uma relação entre um sujeito, né, o extensionista,
e um objeto que era um agricultor. A agricultura era o objeto da extensão. E isso foi teorizado mais tarde, nos anos 60, por meio de uma visão que eu considero funcionalista, né? Aí teríamos que ver bem, teoricamente, que se enquadrar o Everett Rogers, aquele pessoal lá, que vai estabelecer a teoria da difusão de inovações, né? De como difundir mais eficientemente essas inovações, classificando os agricultores entre proativos, reativos, conservadores, etc. Mas que foi depois contestada por uma visão neoclássica, né, que dizia que o problema não era com os agricultores, né, o seu comportamento, como dizia a visão funcionalista, mas a disponibilidade de insumos e equipamentos modernos, que era deficitária. Então, essa visão neoclássica depois vai dar origem, se desenvolver por meio da teoria das inovações induzidas, que foi o que essa teoria neoclássica, né, foi a grande inspiradora da formação da Embrapa, e a Emater foi, em grande parte, pela teoria da difusão de inovações, com alguma influência depois da teoria neoclássica. Pode mandar, Alessandro. Bom, então esse é o quadro mais ou menos da formação, né? E pode colocar para frente, Alessandro. E aonde estamos? Essa aplicação, digamos, bom, não sei se é uma mera aplicação, mas o contexto, né? O desenvolvimento da agricultura, que se valeu dessa abordagem da extensão nos anos 60 e 70 no Brasil, vai provocar um intenso processo de marginalização e exclusão de agricultores, de concentração da renda, concentração fundiária, e os extensionistas, principalmente aqueles mais progressistas, se colocam, né, as questões ainda mais impulsionados por movimentos sociais que, no quadro do final da crise da ditadura, né, lá em 74, com a abertura gradual, né, do Geisel, e que vai até o final do governo Figueiredo, nós temos aí a ascensão do debate, né, ou a retomada de um debate sobre a extensão rural. E essa extensão, tal como ela nos foi passada pelos nossos irmãos norte-americanos, né, ela passou a ser crescentemente criticada, né? Então, o papel da extensão rural nas transformações da agricultura que ocorreram desde os anos 60 passa a ser criticada com a emergência de novas abordagens que contestavam a difusão de tecnologias, colocavam a insuficiência, né, de uma mera assistência social e também colocava a questão, bom, de qual era a natureza da extensão rural, qual seria a área do conhecimento, qual seria o seu objeto, seus métodos e etc. Vai para frente, Alessandro. Uhum. E a alternativa, né, que hoje me parece hegemônica, esse difusionismo e assistencialismo, né, o difusionismo se consagrando ainda mais fortemente, é a consideração de que o agricultor não é um receptor passivo, né, que a extensão é um processo educativo e que tem implícito um certo diagnóstico de que as desigualdades provocadas pela modernização elas se devem à forma autoritária adotada para o desenvolvimento da agricultura. Então, vem daí uma série de propostas, né, que tem várias nuances, várias denominações, métodos participativos, a extensão crítica, a extensão popular, e que consideram a extensão essencialmente como uma relação entre sujeitos, né? E que vai também diante do padrão tecnológico dominante contrapor a agroecologia como proposta
alternativa. Pode ir. Bom, podemos colocar outras perspectivas, né? Aí que nós trabalhamos, que a extensão, para além de uma relação entre sujeitos, né? Ela considera que essa relação ela ocorre a partir da relação desses sujeitos, que são de relações que são objetivas com a realidade agrária. Então, aí é uma visão que coloca as condições materiais de reprodução social dos agricultores como central na hora de fazer a extensão, né? E que considera a geração e transmissão de conhecimentos a partir dessas relações objetivas dos sujeitos com a realidade. Mantendo presente a diferença, né, de como que o conhecimento ele é trabalhado pelo agricultor, que tem interesse nos resultados imediatos desse conhecimento, né, com uma ausência de uma elaboração teórica que procura a objetividade de maneira metódica, e o extensionista que tem uma formação científica e que procura chegar no conhecimento local a partir de um conhecimento universal, de caráter científico. Eu só não terminei ainda, Alessandra, volta um pouquinho. E aí essa visão ela ressalta o caráter investigativo da extensão rural. Quer dizer, não se pode fazer extensão sem uma investigação objetiva da realidade agrária, para que, como condição para que a gente possa estabelecer uma interlocução efetiva, né, entre os técnicos e os agricultores. Então, há essa ênfase na natureza científica da extensão. Bom, para onde vamos, né? Vejam que as coisas aqui estão indo muito rápidas e é uma tempestade de ideias mesmo, é um brainstorm. Mas, agora, para onde vamos, né? Enquanto a humanidade, nós estamos caminhando para o desastre, né? Então, isso está claro. Nós temos aí trabalhos, né, que mostram que o nosso planeta não tem condições de suportar as atividades econômicas dos seres humanos e que nós já ultrapassamos vários limites que não deveriam ser transgredidos para assegurar a integridade da biosfera. Quais limites seriam os principais? O ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, a integridade da biosfera, né, principalmente a biodiversidade, que são os mais graves, mas não são os mais discutidos, né? O que a gente ouve falar muito é da mudança climática, que também é grave e que nós já estamos, inclusive, vendo os efeitos muito claramente, mas nós temos coisas ainda piores. E é importante ressaltar que nós continuamos a agir na universidade, de maneira geral, na economia, ignorando tudo isso, falando muito, discutindo, mas com poucas ações efetivas para se contrapor a esse abismo, né, que se encontra aí logo à nossa frente, que nós vamos cair daqui a pouco. Bom, pode ir. E é nesse contexto que se coloca a questão agrária no Brasil do século XXI, né? Então, a gente viu lá que esses limites do planeta, os mais graves, estão diretamente relacionados à agricultura. Eu não falei das mudanças de uso do solo no Brasil também, com queimadas e tudo. Bom, poderia aqui ficar falando só disso. E observando assim cotidianamente o quanto que o agronegócio, né, que é esse grande bloco de poder econômico, né, e político, que tem uma influência
hegemônica aqui no Brasil contribui para o agravamento desses problemas, né? Então, é nesse sentido aí que se coloca a questão agrária hoje. Nós não resolvemos aqueles problemas que se colocavam já desde da colonização do Brasil, de desigualdade, de exclusão, e que, inclusive, se agravam, e nós temos novos problemas relacionados à sustentabilidade, né? Os problemas ambientais e sanitários do presente, que é o que eu tenho chamado aí da questão agroecológica, né? Muito mais do que um modelo alternativo agroecológico a ser também difundido, né? Que a gente está pretendendo superar essa noção de difusão, mas ver esses problemas aí como uma questão que se coloca hoje, as questões ecológicas, no quadro da questão agrária do Brasil, do século XXI e do mundo, né? Pode ir adiante. E é nesse sentido aí que nós temos que pensar também a extensão rural, a sua relação com a ação do Estado, né? Então, nós temos uma mudança importante da ação do Estado, que passou desde o final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos meados, né, da década de 70, com a construção, bom, em alguns lugares mais acabadas, outros lugares ficou muito mais na reflexão teórica, nas tentativas, né, como no Brasil, de um estado do bem-estar social, onde a ação do Estado ela estava integrada ao processo de acumulação de capital. Então, as políticas agrícolas, por exemplo, de modernização, né, de difusão de conhecimento, elas estavam integradas num processo de aumento da produtividade do trabalho, num contexto de uma relativa abundância de recursos naturais, uma certa resiliência ainda do planeta, do sistema Terra, né, da biosfera, que permitiu esse aumento da produtividade, que foi essencialmente substituir energia humana por energia fóssil, né, e que proporcionou, então, uma acumulação acelerada. E a agricultura desenvolveu um papel central nisso, né? Bom, no Brasil, esse processo foi difícil, complicado. Se percebeu, num determinado momento, a necessidade de reformas estruturais para que ele pudesse se consolidar, mais ou menos como nos países ricos, né? Como a reforma agrária, mas algo que nunca chegou a se consumar pelas características, eu diria, predatórias, né, do capitalismo brasileiro, né, da burguesia nacional. A partir de 80, a gente vê um esgotamento, né, a partir de 75, desse estado do bem-estar social, e a proposta para contornar, para superar esse esgotamento foi o reforço, né, uma retomada da utopia capitalista que é chamada neoliberalismo, né? Já que esse período aí de 45 a 75, os 30 gloriosos, né, como muitas vezes se chama na literatura, ele é uma exceção no capitalismo, né? Ele se deu num contexto aí de reconstrução de países, de um intenso processo de destruição depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, toda uma série de pactos sociais decorrentes disso, mas nós consideramos isso hoje, principalmente nós intelectuais e classe média, como um capitalismo viável, né? Mas, na verdade, ele foi uma exceção. E essa exceção termina e se retoma, então, uma dinâmica mais, eu diria, puramente capitalista, de procurar fazer do mercado o principal regulador, né, da economia e, a partir disso, da própria sociedade.
E dentro dessa utopia, a gente vê uma diferença, então, da ação do Estado, que se torna dual, né? Então, isso a gente vê claramente na agricultura hoje, com políticas voltadas para a competitividade do agronegócio, né, que são capitaneadas aí pelo Ministério da Agricultura, etc., e políticas compensatórias, né? Já que dentro dessa utopia capitalista já se previa que haveria efeitos negativos dessa implantação do mercado como regulador da economia e que esses efeitos então deveriam ser compensados por pelas chamadas hoje políticas públicas. E a gente tem que pensar, né, e isso é corroborado, que eu estou dizendo, porque muitas das coisas que nós desenvolvemos depois começaram lá com o governo Fernando Henrique, que foi quem conseguiu consolidar o neoliberalismo no Brasil. E essas políticas compensatórias, elas estão na agricultura sob o comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aí nós temos Anater, Pinater e etc. Bom, e aí é que se coloca, né, esse padrão de ação do Estado diante dessas exigências do futuro, né? Então, essas políticas compensatórias, no meu entendimento, estamos aí para discutir, debater e aprofundar, se for necessário, elas não são e não serão suficientes para que a gente se contraponha a essa sanha destruidora do agronegócio, né? Então, não vão claramente conseguir fazer com que a gente supere, né, os problemas estruturais que o Brasil historicamente carrega para a construção aí do que parece ser um certo projeto em voga de ter um país de classe média, né, que eu acho bastante complicado, né? Eu acho que seria muito melhor empoderar os próprios trabalhadores do que transformá-los em classe média. Mas isso é um debate que a gente pode fazer depois. E aí é que vem uma questão, né? No meu entendimento, há necessidade da gente alargar os nossos horizontes na reflexão sobre a extensão rural, porque há um certo atrelamento, né, dessa reflexão a essa ação de governos, né? E se isso daí não dificulta o seu desenvolvimento como área do conhecimento. E aí a gente chega já no nosso último slide, eu acho, o último, né? Que em suma a questão central é essa, né? E desde a sua origem, a extensão rural, né, como o seu próprio nome indica, ela se constitui numa tentativa de responder diretamente a problemas imediatos. E, no meu entendimento, isso aconteceu historicamente em detrimento do seu desenvolvimento como área do conhecimento científico. Sendo que os autores que mais se preocuparam em ter uma abordagem mais científica da extensão, infelizmente, eram autores que compactuavam com esse desenvolvimento capitalista excludente, né, e desigual, concentrador de renda, que eram aqueles das teorias funcionalistas e neoclássicas. E eu me coloco, né, para aqueles que têm uma certa preocupação com o desenvolvimento e a sustentabilidade do país, se não estaria nessa, né, preocupação imediata, que é justa, né, eu acho que não deve ser negligenciada, uma das nossas principais dificuldades. Então, eu acho que aí nós temos que pensar no próprio qual é o nosso objeto, né, enquanto área do conhecimento, se é extensão, sei que nos remete à comunicação e etc., ou se seria o próprio desenvolvimento rural, né, como objeto a ser
pensado no sentido de uma intervenção. E aí relativizar, né, talvez balancear melhor, né, a discussão teórica de caráter mais reflexivo com essas preocupações imediatas que são essencialmente normativas, né, e muitas vezes atreladas a governo. Então, e sempre pensando, né, se essa reflexão científica, né, metódica, mais rigorosa, não nos tornaria mais aptos, inclusive, para enfrentar essas preocupações imediatas que os próprios governos nos colocam também, né? E talvez até também com alguma contribuição para definir essas preocupações, né? Para tentar intervir de maneira mais eficaz para o seu avanço. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei quanto tempo que deu aí, Alessandra, mas eu tentei ser bem rápido para privilegiar o debate. Obrigado aí pela atenção.